Na vastidão do interior dos Estados Unidos, uma antiga fazenda se ergue solitária, perdida no tempo. Sua estrutura, embora sólida, está coberta pela poeira do abandono e pelos rastros da negligência. O terreno, antes vibrante com o movimento de trabalhadores e animais, agora está estagnado, marcado apenas por ecos do que já foi. Em meio à desolação, John, o ex-marido da atual proprietária da fazenda, caminha com uma determinação fria. Seu propósito não é reviver as lembranças do casamento que desmoronou, mas resolver o que considera uma injustiça. Ele busca em cada canto da propriedade pistas que expliquem a repentina mudança de sua ex-esposa. Ela havia se afastado de tudo e de todos, abandonando até o relacionamento com ele, sem motivo claro, sem uma despedida digna. Lúcia, a ex-mulher de John, está em sua nova vida, longe dos fantasmas do passado. O novo casamento, a nova fazenda, tudo parece perfeito à primeira vista. Porém, há algo estranho no modo como ela evita falar sobre o celeiro, um dos poucos lugares não renovados na propriedade. John, durante seu casamento, nunca imaginaria que ela esconderia algo tão importante ali, mas algo no fundo de sua mente o empurra em direção àquela construção. A dor do abandono, somada à sua desconfiança crescente, o motiva a querer entender os motivos dessa mudança repentina. Sua busca começa, mas ele não sabe que está prestes a se envolver em uma trama muito mais profunda e perigosa do que imagina. Enquanto John perambula pela propriedade, ele se depara com um velho trabalhador, um homem simples que, ao vê-lo, reage com uma estranha cautela. Ele evita os olhos de John, como se escondesse algo. Esse encontro só aumenta a suspeita do ex-marido. Havia algo mais ali, algo que Lúcia não queria que ninguém descobrisse. E o celeiro, com suas tábuas gastas e portas rangendo, começa a representar não só um mistério, mas uma ameaça a tudo que ele acreditava ser verdade. A sensação de que ele está em um jogo de esconde-esconde com sua ex-mulher começa a se intensificar. Enquanto isso, Lúcia observa tudo de longe, sem saber que John se aproxima de um segredo que poderia destruir tudo o que ela construiu. Ela mantém a fachada de uma vida tranquila, mas o medo de que seu passado seja revelado a corrói por dentro. Seus olhos, uma vez confiantes, agora carregam o peso de um segredo antigo, guardado a 7 chaves dentro das paredes do celeiro. Neste cenário, a história se desenrola, com a tensão aumentando à medida que John começa a descobrir pistas de um segredo que ele nunca imaginou. O destino da fazenda, o segredo do celeiro e a vingança de um homem desiludido entrelaçam-se, dando início a uma jornada que mudará para sempre a vida dos envolvidos. À medida que John explora a fazenda, seu senso de urgência cresce. Ele começa a sentir que está mais perto de algo grande, mas também sente o peso das lembranças que assombram cada canto daquela propriedade. O contraste entre a fazenda que ele conhecia e o estado atual da propriedade intensifica seu sentimento de traição. Mas em vez de ser consumido pela nostalgia, ele se torna ainda mais determinado a encontrar a verdade. Os dias passam e o comportamento estranho do trabalhador aposentado continua a intrigar John. Em uma de suas visitas, ele percebe que o homem parece hesitante, como se quisesse falar algo, mas estivesse com medo. Pressionado, o velho trabalhador finalmente confessa que, antes de deixar o trabalho na fazenda, viu Lúcia escondendo algo no celeiro, em um lugar onde ninguém deveria entrar. Ele menciona portas trancadas, barulhos estranhos à noite e a sensação constante de estar sendo observado. O mistério toma uma forma mais tangível, e John se convence de que precisa entrar no celeiro para descobrir o que Lúcia está tentando esconder. Determinando-se a desvendar esse segredo, John prepara uma forma de abrir as portas do celeiro, ciente de que sua entrada ali é uma violação do novo território de Lúcia. O celeiro, no entanto, oferece mais obstáculos do que ele esperava. Ao tentar arrombar a porta, John percebe que alguém reforçou a estrutura recentemente. Ele se questiona se Lúcia, sabendo de sua desconfiança, estaria fazendo de tudo para protegê-lo ou proteger a si mesma. Esse dilema o corrói, mas ele decide que precisa continuar. Em paralelo, Lúcia começa a perceber que John está se aproximando demais de seu segredo. Ela faz visitas esporádicas à fazenda e toma medidas discretas para dificultar o acesso ao celeiro. Suas ações, porém, apenas aumentam as suspeitas de John.
que agora se sente cada vez mais compelido a expor tudo o que ela esconde. O conflito se intensifica quando James, o atual marido de Lucia, entra em cena. Ele confronta John durante uma de suas tentativas de entrar no celeiro e deixa claro que ele não é bem-vindo. A tensão entre os dois é palpável. Há uma hostilidade silenciosa e contida. James, apesar de parecer sereno, possui um olhar firme, que revela um homem disposto a proteger Lucia e o que eles construíram juntos a qualquer custo. Os dois trocam palavras duras, e John percebe que, embora James pareça saber do segredo, ele não está disposto a revelá-lo. A relação entre os três se transforma em um jogo de manipulação e suspeitas. O trabalhador aposentado, que agora se sente envolvido demais, decide contar a John mais sobre o que testemunhou. Ele relata uma noite muitos anos atrás, em que viu Lucia saindo do celeiro tarde da noite com roupas sujas e um semblante que ele nunca esqueceria. Ele não soube dizer o que ela fazia lá, mas lembra que, desde aquele momento, parou de entrar no celeiro, assustado com o que poderia encontrar. Para John, isso soa como uma confirmação de que há algo sombrio, algo que Lucia fez para apagar qualquer vestígio de seu passado. Em meio a tudo isso, as suspeitas de John se misturam com emoções conflitantes. Ele sente raiva, mas também uma estranha atração pelo mistério que envolve Lucia e James. Ele começa a perceber que sua vingança contra Lucia, mais do que uma busca por justiça, se transformou em uma tentativa de entender o que realmente aconteceu em seu casamento. Cada descoberta o aproxima não apenas de desvendar o segredo, mas de confrontar as próprias limitações e falhas que o levaram a esse ponto. Quando finalmente consegue acessar o celeiro, John se depara com um ambiente diferente do que ele esperava. Pilhas de caixas, móveis antigos cobertos e sinais de reforma recente o confundem. Ele procura meticulosamente por pistas, vasculhando cada centímetro. No entanto, antes de conseguir desvendar mais, ele é interrompido por James, que o confronta de maneira definitiva, ameaçando expor John e suas ações à polícia. O embate entre os dois atinge um ponto crítico. Ambos estão à beira de uma ruptura, e enquanto trocam acusações e ameaças, John percebe que não está lidando apenas com um conflito de ex-cônjuges, mas com algo muito mais profundo. Ele se vê cercado por segredos que parecem envolver não apenas Lucia, mas também James, e, talvez, a própria fazenda. À medida que John mergulha mais fundo nos mistérios da fazenda e nos segredos de Lucia e James, várias subtramas começam a emergir. Uma delas envolve um antigo amigo da família que John encontra por acaso na cidade. Esse amigo, Charlie, que já trabalhou na fazenda como mecânico, parece saber mais do que deveria sobre o passado de Lucia. Ele evita perguntas diretas, mas deixa escapar pequenos detalhes que despertam ainda mais a curiosidade de John. Há insinuações de que Lucia esteve envolvida em negócios menos ortodoxos para salvar a fazenda financeiramente e de que James também estava profundamente enredado nesses negócios. A relação entre John e o trabalhador aposentado, que relutantemente tornou-se seu informante, também evolui. Com o tempo, o trabalhador se sente menos intimidado e compartilha lembranças que reforçam as suspeitas de John. Ele menciona uma noite em que viu James discutindo com um desconhecido, um homem cuja presença era incomum na fazenda. Lucia observava de longe, visivelmente tensa, o que o leva a crer que esse encontro não era nada amistoso. Para John, essa informação é mais uma peça do quebra-cabeça, indicando que os problemas e os segredos da fazenda podem ter origens bem anteriores a qualquer crise financeira. Enquanto isso, o próprio passado de John começa a interferir. Um antigo colega dele, que o reencontra em uma cafeteria, relembra seus dias como empreendedor, mencionando o quão obcecado ele sempre foi com o sucesso. Essa conversa o faz refletir sobre como sua própria ambição pode ter contribuído para a ruína de seu casamento com Lucia. Ele passa a questionar se sua busca por vingança é uma tentativa de corrigir um erro ou apenas uma justificativa para lidar com o ressentimento que sente por sua própria falha. A tensão aumenta quando Lucia faz uma visita inesperada à fazenda. Ela se depara com John, que a confronta, pressionando-a a confessar o que ela esconde no celeiro. No entanto, Lucia permanece fria e enigmática, negando qualquer envolvimento em atividades suspeitas. Ela então o provoca, afirmando que ele nunca entendeu o que era realmente importante.
e que sua obsessão por controle foi o que destruiu tudo o que tinham juntos. Outro ponto de complexidade surge quando uma antiga empregada da fazenda, que trabalhou lá por anos antes de ser demitida por James, procura John. Ela diz que Lúcia sempre foi uma mulher decidida, que faria qualquer coisa para proteger o que lhe era importante. A empregada lembra de conversas entre Lúcia e James sobre fazer o que fosse necessário para garantir a sobrevivência da fazenda. Isso, para John, é mais uma confirmação de que o celeiro guarda mais do que apenas objetos antigos e memórias do passado. Em meio a essas subtramas, o tempo começa a se esgotar para John. Ele sabe que Lúcia está planejando vender a fazenda e tem poucas semanas para desvendar o segredo antes que todo o rastro desapareça. Essa pressão temporal cria uma urgência que o leva a confrontar suas próprias limitações, enquanto a proximidade de uma resolução faz cada interação, cada detalhe, parecer vital para entender o quadro completo. Conforme essas subtramas começam a se entrelaçar, John percebe que sua missão não é apenas sobre vingança. A complexidade da situação e o envolvimento de personagens secundários o fazem questionar o que ele realmente procura: redenção ou uma resposta para o fracasso de seu passado. Ele é empurrado para um estado de dúvida, tentando encontrar um equilíbrio entre fazer as pazes com o que perdeu e descobrir o que Lúcia esconde a qualquer custo. A investigação de John atinge um ponto crítico quando ele decide confrontar Lúcia abertamente, pressionando-a a revelar a verdade sobre o celeiro e os estranhos negócios que ela e James parecem ter conduzido. Após dias de especulação e pistas fragmentadas, ele sente que não pode mais adiar o confronto direto. John a encontra em um restaurante na cidade, em um encontro que ele mesmo arranja, e sem rodeios, exige respostas. Lúcia, no entanto, mantém a compostura. Com uma calma desconcertante, ela tenta desviar o assunto, mas a tensão é palpável. Em um momento de frustração, ela solta um comentário sobre as necessidades do passado e menciona pela primeira vez a palavra herança. Esse deslize desperta em John uma série de questionamentos. Lúcia sempre fora muito reservada sobre sua família, e agora ele se questiona sobre o que mais ela poderia ter escondido sob o pretexto de salvar a fazenda. Depois desse confronto, John sente que o tempo está se esgotando. Em uma última tentativa de entender o que está acontecendo, ele decide investigar o celeiro à noite. Ciente de que é arriscado, mas motivado pelo desespero e pela curiosidade. Ele espera até que a escuridão caia e, em uma noite especialmente silenciosa, se dirige até o celeiro. Armado com uma lanterna, ele busca qualquer coisa que possa trazer uma nova perspectiva aos mistérios do lugar. Ao entrar, ele percebe uma porta oculta no fundo do celeiro, uma porta que antes estava disfarçada entre as várias prateleiras e ferramentas antigas. Ao abrir, John encontra uma escada que desce a um pequeno porão. O ambiente é úmido e o ar ali parece mais denso, como se guardasse o peso das décadas. Enquanto explora, ele descobre documentos antigos e registros financeiros que confirmam suas suspeitas. Lúcia e James, de fato, realizaram transações ilegais para manter a fazenda. Mas não é só isso. John encontra uma série de cartas, escritas pela mãe de Lúcia, que revelam um segredo ainda mais sombrio. As cartas descrevem detalhes de um acordo de herança e falam sobre uma disputa familiar que trouxe ameaças e rancores. A mãe de Lúcia sugere, de maneira indireta, que uma parte da herança nunca foi repassada corretamente e que a fazenda poderia, em algum momento, ser usada para ocultar esse dinheiro. Com essas descobertas, o entendimento de John sobre Lúcia começa a mudar drasticamente. Ele se dá conta de que ela, por muitos anos, carregou o fardo de manter a fazenda e de proteger segredos que envolviam até ameaças de morte. Os documentos indicam que as dívidas da fazenda estavam ligadas a uma complexa rede de antigos credores e familiares, com sede de vingança. Lúcia, em um esforço desesperado, fez o que considerou necessário para proteger sua herança, mesmo que isso significasse destruir seu casamento com John no processo. O ponto de virada alcança um novo clímax quando John, absorvido pela descoberta, escuta o som de passos. Lúcia aparece na entrada do porão, segurando uma lanterna e, sem surpresa, encara John com um olhar que mistura frustração e resignação. Ela confessa saber que ele estava investigando e admite que, de certa forma, sempre esperou que ele chegasse até aquele ponto.
No entanto, em uma revelação inesperada, Lúcia afirma que a razão pela qual ela manteve o celeiro e todos os segredos escondidos era porque queria proteger não apenas o nome de sua família, mas também a segurança de John. Ela revela que o homem que ele viu discutindo com James anos atrás era um membro de uma organização criminosa que cobrava dívidas de forma violenta e que ele ainda tem negócios inacabados com a fazenda. John percebe então que o celeiro e tudo o que ele representa não são apenas segredos, mas uma maldição que Lúcia suportou para que ambos permanecessem seguros. Neste momento de intensidade emocional, John é forçado a reavaliar tudo o que acreditava sobre Lúcia. Ele vê que ela, em vez de simplesmente manipulá-lo ou traí-lo, foi empurrada a fazer escolhas impossíveis. Esse novo entendimento o coloca em uma posição de profundo conflito interno. Ele ainda sente a dor do passado, mas agora entende que Lúcia também sofreu ao manter segredos para o bem dos dois. Esse ponto de virada marca a ruptura final das antigas certezas de John e coloca a narrativa em uma direção inesperada. A partir desse momento, ele se encontra dividido entre a busca por vingança e a possibilidade de se redimir, talvez até reparar algo que ele também ajudou a destruir. Após o tenso confronto no celeiro, John precisa lidar com o peso das revelações de Lúcia e a complexidade dos sentimentos que emergem. A raiva e a mágoa ainda ardem, mas agora ele vê o sofrimento de Lúcia sob uma nova luz. A verdade o atinge como um fardo e uma revelação, deixando-o dividido entre a necessidade de se distanciar de Lúcia e o impulso de resolver o legado que ambos compartilham. Lúcia, por sua vez, parece estar em um estado de resignação. Ela não tenta se justificar além do que já confessou e talvez pareça até mais aliviada que tudo esteja finalmente às claras. Eles se encaram no celeiro em silêncio, um entendimento silencioso emergindo entre eles, como se ambos soubessem que a partir dali suas vidas mudariam, independentemente das escolhas que ainda precisam fazer. Nos dias que seguem, John passa a evitar Lúcia e a fazenda, optando por voltar para o hotel na cidade, mas ele se vê incapaz de ignorar completamente o que descobriu. Ele visita advogados e faz pesquisas para entender o alcance das dívidas deixadas pela mãe de Lúcia e as implicações legais que ainda pairam sobre a fazenda. Nesse processo, ele encontra documentos antigos que reforçam que o terreno e a fazenda pertencem de direito a Lúcia, mas também percebe o quão perigosos esses bens se tornaram devido às ameaças que os envolvem. John começa a compreender o risco real de que ele e Lúcia enfrentam com a descoberta dos segredos no celeiro. A organização criminosa com a qual a família de Lúcia estava envolvida não é do tipo que perdoa dívidas ou esquece antigas promessas. Assim, ele percebe que, mesmo que desejasse se afastar, a fazenda e os problemas que ela traz são uma sombra constante sobre ambos. A escolha entre manter a fazenda em segurança ou abandoná-la torna-se mais difícil, pois ambos sabem que, ao expor o passado de Lúcia, estariam colocando suas próprias vidas em risco. A tensão entre John e Lúcia aumenta, mas o confronto revela também a capacidade de ambos de trabalhar juntos em meio ao caos. Eles começam a discutir opções, revendo juntos os documentos antigos e buscando uma forma de proteger a propriedade e evitar que outros sejam envolvidos. No entanto, cada decisão traz consequências emocionais, e ambos precisam confrontar o próprio papel nos eventos que levaram àquele ponto crítico. Ao mesmo tempo, a presença de Lúcia desperta um conflito interno em John. A raiva que sentiu inicialmente agora parece entrelaçada com uma tristeza por tudo o que foi perdido ao longo dos anos. Ele se vê preso entre a vontade de retomar o controle de sua vida e a necessidade de fazer justiça a ambos, como se resolver a questão da fazenda fosse também um meio de fechar as feridas que ambos carregam. Esses dias de reavaliação e de decisões arriscadas aproximam John e Lúcia de uma maneira inesperada, mas ainda marcada por uma certa melancolia. Os sentimentos de ambos são testados pela pressão do tempo e pelas ameaças que começam a surgir em torno da fazenda. A qualquer momento, sabem que as coisas podem sair do controle, o que torna cada escolha mais delicada. Essas reações e decisões tomadas pelos dois refletem as consequências das revelações feitas no celeiro, mas também o impacto emocional que agora os une em uma última missão compartilhada. À medida em que o perigo se intensifica,
Ambos começam a reconhecer o valor do outro e a perceber que, apesar das traições e dos segredos, ainda possuem um vínculo forte, quase inquebrável, que os leva a continuar juntos nessa batalha final. A tensão e os riscos ao redor de John e Lúcia atingem um novo nível conforme ameaças reais começam a emergir, reforçando a necessidade de uma resposta rápida e calculada. Lúcia, por sua vez, começa a confrontar seu passado de maneira mais profunda. Ela percebe que as escolhas de sua família a colocaram em um caminho perigoso e que fugir ou tentar ocultar a verdade nunca foi uma solução sustentável. Agora, com John ao seu lado, ela sente uma nova força para enfrentar essa luta. Ela decide que, pela primeira vez, precisa agir ativamente para proteger a fazenda e a si mesma, assumindo o controle das circunstâncias ao invés de tentar escapar delas. Lúcia sugere a John que investiguem as pessoas envolvidas no passado de sua família e descubram uma forma de desmantelar os interesses que ainda pairam sobre a fazenda. Essa jornada leva ambos a áreas sombrias da cidade, onde eles começam a reunir informações e descobrir as conexões criminosas envolvidas. John, inicialmente relutante em se aproximar dos inimigos que representam um perigo direto a ele e a Lúcia, começa a perceber que esta pode ser a única chance de salvar a fazenda e encerrar a questão de uma vez por todas. Ele não vê isso apenas como uma chance de vingança, mas também como uma forma de proteger Lúcia de qualquer retaliação futura. Durante essa jornada de investigação e ação, John e Lúcia experimentam uma transformação significativa. John deixa de ser aquele que apenas reage, assumindo o papel de alguém que traça estratégias e enfrenta os perigos de frente. A frieza e o pragmatismo que ele desenvolve são impulsionados não apenas pelo desejo de segurança, mas também por um novo sentimento de lealdade para com Lúcia, apesar do passado conturbado entre eles. Por sua vez, Lúcia encontra uma coragem que jamais imaginou possuir. Ela deixa de se ver como a vítima dos erros da família e passa a enxergar que é capaz de construir seu próprio destino. A partir desse momento, a fazenda deixa de ser apenas um lugar assombrado pelo passado e passa a representar um símbolo de sua resiliência e determinação. O relacionamento entre John e Lúcia também sofre uma metamorfose. As feridas que antes os separavam agora se tornam laços que os unem, como cicatrizes compartilhadas de uma luta que decidiram enfrentar juntos. Eles passam a compreender que, embora o ressentimento ainda exista, o apoio mútuo é essencial para enfrentar o que está por vir. A conexão entre eles se intensifica e momentos de vulnerabilidade mútua surgem naturalmente no meio do caos, criando uma relação que vai além do perdão. Quando finalmente chegam a um ponto de ruptura no plano, ambos percebem que as decisões que tomaram são irreversíveis. Eles agora estão em território inimigo, conscientes de que qualquer erro poderia custar não apenas a fazenda, mas suas próprias vidas. Essa pressão final é o teste máximo de sua transformação. Eles entendem que, para vencer, precisarão abandonar quaisquer resquícios de dúvida ou medo. John e Lúcia, portanto, enfrentam cada um de seus inimigos e desafios finais com uma nova postura, movidos pela necessidade de não apenas sobreviver, mas de conquistar a liberdade que há tanto tempo lhes fora negada pelo passado. Os acontecimentos e riscos que enfrentaram não foram em vão, pois cada dificuldade os moldou, fazendo com que ambos se tornassem versões mais fortes e destemidas de si mesmos. No auge desse processo de crescimento, John e Lúcia percebem que, independentemente de onde a história os levará, suas vidas nunca mais serão as mesmas. Eles aceitam que, para garantir o futuro que desejam, precisarão lutar até o fim, não por vingança, mas pela chance de finalmente seguirem em frente e deixarem o passado onde ele pertence. Com o avanço de sua investigação e o aumento da pressão, John e Lúcia sentem o perigo iminente se intensificar ao redor deles. As informações descobertas revelam que, para proteger a fazenda e a si mesmos, será necessário confrontar diretamente as figuras por trás das ameaças. Eles se deparam com um dilema. A situação exige uma ação calculada e precisa, mas o risco de falhar é altíssimo. Lúcia, percebendo que estão na reta final de sua jornada, insiste para que ambos reavaliem as subtramas pessoais que os rodeiam.
Ela quer ter certeza de que todas as pontas soltas em suas vidas pessoais e familiares estejam bem definidas. Nesse momento, surgem confrontos emocionais intensos, mas eles decidem esclarecer qualquer mal-entendido ou ressentimento pendente. A tensão entre o perigo externo e o que ainda os afeta internamente fica evidente, reforçando o peso de suas decisões e o impacto que terão em seu futuro. Nesse estágio, o ritmo da narrativa aumenta significativamente, com cenas de tensão onde John e Lucia preparam o terreno para o confronto final. Eles resolvem pequenas pendências e subtramas, antigas dívidas emocionais, explicações que nunca foram ditas, e até mesmo a despedida de aspectos de suas vidas que sabem que precisam deixar para trás. Esses momentos de reflexão são breves e carregados de emoção, com diálogos que mantêm o foco em tudo o que ainda precisam fazer para finalmente confrontarem seus adversários. Paralelamente, John e Lucia identificam aliados inesperados que, apesar de não serem amigos próximos, compartilham um histórico de conflito com os mesmos inimigos. Isso permite que montem um plano mais elaborado, utilizando informações estratégicas que garantam a melhor chance de sucesso. Porém, para isso, John e Lucia são obrigados a fazer promessas difíceis e alianças que exigirão sacrifícios, refletindo a gravidade de sua situação. O clímax se aproxima e, com ele, um senso de urgência crescente. O antagonista principal começa a perceber que está sendo pressionado, intensificando a vigilância sobre a fazenda e enviando mensagens de ameaça para tentar dissuadir o casal de prosseguir. O jogo de manipulação psicológica entre os dois lados aumenta, com cada ameaça servindo como um lembrete do que ambos têm a perder se falharem. A história agora avança rapidamente, com um misto de ação e preparação para o momento decisivo. Pequenos detalhes que anteriormente pareciam triviais se tornam fundamentais, e cada cena acrescenta uma camada de tensão ao enredo, sem repetições desnecessárias ou cenas alongadas. John e Lucia sentem o peso das decisões que precisam tomar e a responsabilidade de levar tudo até o fim, reconhecendo que essa é uma chance única de se libertarem do passado. Por fim, com todos os elementos em jogo, John e Lucia se preparam para o confronto final na fazenda, local onde o segredo do celeiro e o peso de suas histórias os aguardam. Cientes de que talvez não haja uma segunda chance, ambos se despedem do medo e, determinados, avançam com a confiança de que, não importa o resultado, eles fizeram tudo o que podiam para se redimir e alcançar a liberdade. No coração da noite, a fazenda se transforma em um campo de batalha silencioso. John e Lucia, munidos de coragem e das informações que reuniram, preparam-se para confrontar seu inimigo. Eles sabem que o antagonista e seus aliados podem chegar a qualquer momento, e estão prontos para enfrentar qualquer coisa que venha a acontecer. Os passos de John ressoam pelo celeiro enquanto ele finaliza os últimos detalhes do plano. Lucia está ao seu lado, ambos atentos a cada som e sombra, prontos para a ação. Cada gesto, cada olhar, revela a determinação que cultivaram juntos durante essa jornada, e eles se encontram unidos como nunca antes, conscientes de que esse é o momento decisivo. A presença de ambos no celeiro carrega uma tensão palpável, já que é o local onde tudo começou, o lugar onde os segredos, tanto os familiares quanto os pessoais, foram enterrados. O antagonista finalmente chega e a tensão atinge o ápice. Ele traz consigo aliados perigosos e está preparado para acabar com qualquer ameaça que possa pôr seus planos em risco. Uma troca de olhares entre John e Lucia é suficiente para selar a decisão. Eles não vão recuar. O confronto se desenrola de forma intensa e estratégica. John usa cada detalhe que conhece do celeiro e da fazenda a seu favor, aproveitando as rotas e os esconderijos para ganhar vantagem. Lucia, com um olhar afiado e determinado, permanece ao lado de John, participando ativamente da luta, deixando claro que está disposta a lutar até o fim. Em meio ao embate, o antagonista revela uma informação inesperada sobre o passado de Lucia e sua família, algo que ameaça desestabilizar as convicções dela. Lucia, porém, encara a revelação com firmeza e se recusa a deixar que isso a abale. A decisão de seguir em frente, independentemente do que descobriu, reforça sua determinação e o vínculo com John. O clímax é repleto de ação e emoção, com cada movimento carregado de significados ocultos
e dilemas internos que vêm à tona conforme os personagens se confrontam. John, ao lutar com o antagonista, sente a carga de todos os conflitos e traições do passado, mas usa essa raiva de maneira controlada, transformando-a em força e agilidade. A luta física e psicológica entre eles é intensa, com reviravoltas e momentos de quase derrota, mas John e Lúcia conseguem virar o jogo em seu favor. Num momento decisivo, o antagonista tenta uma última manipulação, tentando desestabilizar o casal com mentiras e ameaças. John e Lúcia, no entanto, mantêm-se firmes, confrontando o inimigo com tudo o que aprenderam sobre si mesmos e o mundo ao longo da jornada. Eles entendem que essa luta não é só pela fazenda ou pelo passado, mas pela liberdade de viver sem as sombras que os perseguiram. Finalmente, John e Lúcia conseguem dominar o antagonista e seus aliados, pondo um fim às ameaças que os cercaram por tanto tempo. O celeiro, que antes simbolizava segredos e medos, agora se torna o palco de uma vitória transformadora, marcada pela coragem e união de ambos. Com a luta encerrada, o silêncio recai sobre a fazenda. John e Lúcia se permitem um momento de quietude, conscientes do quanto arriscaram e do quanto venceram. A transformação de ambos é palpável. Deixaram para trás os fantasmas do passado e abraçam a nova realidade que construíram juntos, mais fortes e confiantes. Com o confronto final resolvido e o antagonista derrotado, John e Lúcia experimentam uma sensação de alívio que parece quase surreal. A fazenda, que antes representava um peso de segredos e lembranças sombrias, agora é um símbolo de libertação e superação. Juntos, eles se dão conta do quanto cresceram ao enfrentar o que temiam, e de que o poder de suas decisões os trouxe até ali. Nos dias que seguem, ambos começam a reconstruir a vida de forma concreta. John resolve permanecer na fazenda, mas com um propósito renovado. Ele e Lúcia decidem transformar o local, não apenas para si, mas para a comunidade ao redor, abrindo a propriedade para eventos e encontros que promovam a união e o apoio mútuo. Dessa forma, eles dão à fazenda uma nova identidade. De lugar assombrado pelo passado, ela se torna um espaço de novos começos. A relação entre John e Lúcia também se transforma. Os desafios que enfrentaram juntos foram mais do que meros obstáculos. Foram experiências que fortaleceram o vínculo entre os dois e solidificaram a confiança e a parceria que compartilharam. Eles reconhecem que o que construíram agora é mais sólido e verdadeiro do que qualquer relação que já tiveram, e decidem seguir juntos, abraçando a jornada que escolheram construir. O impacto dessa transformação se reflete não só em suas vidas pessoais, mas também na maneira como passam a ser vistos pela comunidade. As pessoas percebem as mudanças e o renovado senso de propósito, e a fazenda começa a atrair pessoas que buscam a mesma força e inspiração que John e Lúcia descobriram. As consequências das ações dos personagens se manifestam a longo prazo, trazendo estabilidade emocional e paz àqueles que antes viviam sob o peso do passado. John e Lúcia, finalmente, veem seu lar como um espaço seguro e próspero, afastado das sombras de outrora. Alguns anos depois, a fazenda se tornou um local conhecido por sua atmosfera acolhedora e revitalizante. A antiga construção do celeiro foi transformada em um espaço de convivência comunitária, onde histórias são trocadas e novas memórias são criadas. John e Lúcia, lado a lado, observam a fazenda, que agora é um símbolo de superação e transformação, conscientes de que seu passado, por mais difícil que tenha sido, os guiou até esse momento de paz. Às vezes, ao olhar para o horizonte, eles se lembram do que enfrentaram e sabem que venceram as sombras de suas próprias histórias. Ao terminar essa jornada com John e Lúcia, convidamos você a refletir sobre os próprios desafios e segredos que moldam nossa vida. Quais sombras do passado estamos prontos para confrontar e transformar em força? Compartilhe sua opinião sobre a história e deixe seu comentário sobre os momentos mais marcantes dessa narrativa. Sua perspectiva enriquece o propósito dessa história, pois cada pessoa, assim como John e Lúcia, possui uma trajetória única de superação. Se esta história ressoou com você, compartilhe-a com outros que possam se inspirar com essa jornada de coragem, união e transformação.